né, devida. Parou aqui, aqui, de novo. Então, satisfazer uma pretensão devida. E veio com essa questão sobre, que eu advogo aqui algumas questões de família, e isso me gera uma certa curiosidade e eu abracei essa ideia. No seguinte sentido, estabelecendo a guarda, né, e caso haja alguma desconformidade em relação ao cumprimento do que foi determinado, né, e até uma medida mais agressiva, que é a ideia de busca e apreensão, a busca e apreensão com a ideia, ainda que do CPC de 73, que era uma perspectiva cautelar, mas a gente vê que é muito mais satisfativa do que, né, preparatória, pelo menos de uma forma geral, ela não se adequa a essa lógica da execução brasileira, né, que é justamente a lógica de credor e devedor. Porque nessa relação executiva, eu particularmente não enxergo, né, um credor nem um devedor. E, partindo desse ponto, o menor que se envolve aí nessa discussão, ele, né, acaba sendo o objeto da medida, né, e, ao mesmo tempo, a parte interessada, né, porque, de certa forma, eu estou prezando pelo melhor interesse, pela adequação, pelo ajuste da situação. E é isso não foge totalmente à lógica da execução, ou da compreensão de execução, que é justamente o quê? Buscar bens, penhora. Tanto é assim que é engraçado que o CPC, lá no 536, salvo engano, quando ele fala da busca e apreensão de pessoas, o CPC, né, matou tudo isso, né, esses procedimentos, mas, enfim, ele remete, né, como uma norma subsidiária à, à, à questão relacionada à penhora e avaliação. Só, na busca e apreensão de pessoas, você pode usar as regras subsidiárias da avaliação da penhora. E se você for colocar isso para a guarda, eu vou penhorar, né? Então, o oficial de justiça vai chegar com a polícia lá para pegar a criança. Então, assim, isso foge totalmente à problemática da realidade, né? E aí foi com base, e esse é o problema, essa é a ideia de problematização, por isso que eu coloquei execução civil, guarda, busca e apreensão. Essa é a grande questão que eu estou tentando trabalhar, né? A gente formalizou agora final do ano, salvo engano. Inclusive, falei até com o Minami hoje, temos que entregar o relatório parcial agora em junho, né, Minami? Então, a gente está desenvolvendo, né? Eu estou desenvolvendo essa pesquisa e venho, do final do ano para cá, já catalogando muita coisa e já tem algumas ideias e uns pontos fixados aqui, queria justamente expor para o público, né? Enfim, então essa é a problematização. E aí, vejam, aqui eu estou, né, pegando, é como se, o que eu quero passar aqui para vocês é como assim, eu comecei um caminho, né, e a gente vai seguir esse caminho, e o que é que eu estou pensando, quais são as minhas ideias, né? Então, quando eu comecei a aprofundar o estudo do tema guarda, na verdade, eu verifiquei que existia um outro problema, que era o quê? A doutrina, ela tem várias posições sobre o Instituto Guarda, já parte daí. Então eu tenho um problema, mas eu arrumei outro, que é qual é a compreensão de guarda, né? Como é que se desenvolve. E eu percebi, eu tenho vários livros aqui sobre guarda, né? Tem um clássico aqui que sempre citam, que é do Guilherme, né? Guilherme Gonçalves, do professor Edgar de Moura Bittencourt. Ele tem alguns trabalhos antigos, mas até os doutrinadores contemporâneos, inclusive seu irmão, ele desenvolve várias pegadas nisso. Então, assim, o professor Simão, né, também. Então, eu me deparei com um problema aí, né, que é
por que que eu até conversando com o Heitor, disse, por que que eu acho que eu tive que voltar, não ir só para a ideia do processo? Porque eu tenho que saber o que é que está no título executivo, né? Para saber o que está no título executivo, para eu começar a ter ideias de como solucionar, ou pelo menos apontar caminhos, para que essa medida executiva se torne, né, mais, digamos, do ponto de vista teórico e técnico, mais, digamos assim, adequada, enfim. E aí eu me deparei com a ideia do direito à convivência, né, que vem da Constituição, e aprofundei um pouco. Eu sou aluno aí da graduação e do mestrado do professor Paulo Lobo, do professor Marcos Bernardes de Mello, né? E assim, essas ideias, por isso aí está fato jurídico, então tenho muito a ideia, né, da teoria do fato jurídico aplicada, né, ao direito. Então estou trabalhando com essa premissa também, né, até por uma escola, né, que a gente vem desenvolvendo, eu acho que dá alguma resposta interessante para essa pesquisa. E aí eu percebi o seguinte: eu tenho o fato social, né, o evento humano, que é o de ser criança, adolescente ou jovem, então isso faz com que a Constituição imponha deveres para várias pessoas, né? Aí está lá família, sociedade, Estado, né? E isso é tudo que está nessa discussão, envolve o direito à convivência. E se fala muito hoje, inclusive, a professora Fernanda fala no seu livro, que às vezes é inadequado, né? O professor Paulo Lobo também diz que é inadequado falar em guarda, né? Direito à convivência. Mas veja, eu no primeiro momento, eu até conversando com o Heitor, rapaz, eu acho que pode ser, mas quando, aí eu tendo ideias aqui, né? Quando se fala em guarda, na verdade, eu só falo em guarda quando há uma instabilidade do direito à convivência. Por que eu pensei isso? Eu tenho uma filha de vai fazer 2 anos, então sou casado, a gente não tem, né, tem os problemas normais, mas assim de divórcio ainda não, né? Espero que não tenha, mas enfim. E a gente não fala nisso de direito à convivência. Mas o direito à convivência está, a norma, vamos dizer assim, do ponto de vista da teoria dos fatos jurídicos, está incidindo, aquela coisa está acontecendo aqui. A gente tem o dever de zelar por ela. Mas eu percebo que toda vez que há uma instabilidade nessa relação, e aí eu coloquei assim, relação jurídica referência, por quê? Porque, fazendo uma análise, né, do Instituto, eu vejo que a própria Constituição ela inicia tudo com a ideia de família. Família, do ponto de vista lato sensu, né? Enfim, de todas as discussões de direito de família com relação a essa expressão. E eu acho que realmente o direito à convivência ele tem uma ideia de relação de referência, que é, né, na tradição, a familiar, que pode ser pai e mãe, dois pais, duas mães, enfim, ou uma pessoa só. Então, toda essa discussão, mas isso é entidade familiar, né? Então, por que eu coloquei aí constituir nova relação jurídica, entre aspas, né, referência? Porque, pelo que eu já vi, né, a ideia central de guarda é poder-dever. Eu vejo muito essas compreensões. Só que a princípio, assim, eu sei, essa ideia de poder, né? E aí vem já essa discussão, e eu estou preferindo, não, aí é só uma discussão mesmo, ainda não passei isso, até estou talvez sabendo disso agora, né? Mas, enfim, eu estou preferindo ver essa situação jurídica, né? Como uma relação jurídica. E eu lendo aqui o Edgar, ele fala em um conjunto de relações jurídicas. Por quê? Porque a gente tem um sujeito ativo, a gente tem um sujeito passivo. Só que nesse tipo de relação, eu acredito que a gente tenha mais de um sujeito passivo. Pai, mãe, enfim. A própria ideia da comunidade, enfim. Então, eu tenho várias relações jurídicas aí.
né? Por que eu estou dizendo isso na posição passiva, digamos assim? Porque a própria Constituição ela fala em dever. Então, se alguém tem um dever, então eu estou numa relação passiva para alguém que eu tenho que realizar algum ato. Então, assim, eu estou tentando, né? Veja que eu estou me metendo onde não devo, né? A verdade é essa, porque a gente está discutindo, vou discutir processo, e eu já estou querendo mudar a ideia da compreensão de guarda no direito civil. Vou, civilistas vão cair matando em mim, mas, enfim, é para tentar estabelecer uma premissa, né? Essa é a minha ideia, para que eu possa trabalhar com isso no processo, né? Assim, é realmente por isso que eu coloquei assim solto e tal, porque é o que eu estou pensando, né? Então, para mim, a guarda, uma coisa bem, talvez muito simples para o Instituto, mas o que eu estou pensando é que a guarda é uma situação jurídica, é uma relação jurídica que é gerada por uma instabilidade do direito à convivência. E a partir do momento que se fixa, eu fixei também a ideia de direito à convivência, eu regulamentei, eu regularizei, e aí a guarda pode vir. Aí eu tenho os pontos já trabalhando, né? Compartilhada, como premissa, alternada, unilateral. Então, tem até a ideia da visita, né? Porque, inclusive, salvo engano, a professora Fernanda bate muito nessa ideia da visita, né? Visita é como se você, né, fosse uma coisa muito sem afeto, né? Eu vou lá, visito, sabe? Então, eu percebi muito isso na leitura do seu livro. Então, mas assim, essa é, digamos, um primeiro ponto que eu estou tentando colocar na minha cabeça em relação à guarda. Até porque eu coloquei aí, né, o 229, ele fala, né, que os pais têm o dever de assistir. Então, essa é a premissa, vamos dizer assim, para tentar, talvez, não sei, colocar na minha cabeça a ideia da guarda, né? Porque quando a gente fala poder, dever, cuidar, tal, também fica uma coisa muito aberta, né? Eu acho que fica uma coisa muito assim, e certo, eu vou colocar isso num título executivo, poder, dever, mas e aí? O que é que gera disso? Então, eu estou tentando, ou pelo menos visualizar dessa forma, objetiva, talvez pragmática, enfim. Não sei se é o correto, mas, enfim, ou adequado, mas eu estou tentando estabelecer essa premissa. Então, por isso que eu até estava falando com o Heitor no encontro que a gente teve da discussão, né, inicial. Eu disse, cara, eu acho que eu tenho que dar um passo para trás para tentar ajustar isso para depois ir para a execução mesmo, porque aí eu vou ver os personagens, eu vou ver quem é que participa, né? Mas eu tenho que saber o que está no título, né? O que é isso que está no título, né? O que é isso que está no título? E esse, assim, não é nem assim, às vezes falando, pode ser que eu estou pretendendo, né, acabar com toda a ideia do direito civil, porque tem teses aqui falando sobre guarda, inclusive tem uma que está para chegar, que eu pesquisando aqui, comprei, é sobre autoridade parental. Mudaram até o nome da ideia de poder, né? Inclusive, se fala muito isso, autoridade parental. Mas mesmo assim, autoridade e poder, não sei, autoridade, não sei se é porque a gente vive nesse ambiente que quando fala muito poder e autoridade parece uma coisa ruim, né? E a gente tenta fugir um pouco disso, né? Mas, enfim, então, essa é a primeira ideia. Aí, vamos aí, o caminho. Eu estou fazendo um caminho. Tentei. Esse slide aqui foi. Eu fiz um curso agora, fazendo um adendo. Tentei fazer um curso sobre slide, porque hoje você está dando aula agora, né? Por aqui, você tem que tentar dinamizar alguma coisa, né? Eu não sei se eu consegui, mas vamos lá. Então, seguindo o caminho, né? Olha lá. Então, eu tenho aí como unidade de referência, vamos dizer assim, uma relação jurídica referencial, que é a família. Né? Coloquei aí pai e mãe, mas, pelo amor de Deus, pode ser dois pais, duas mães, só um, enfim, só para fins realmente da exposição. Então, na minha cabeça, na ideia, né, eu tenho o menor como um sujeito ativo aí, né, da relação jurídica, e eu tenho pai e mãe. Então, veja que é uma relação jurídica com a mãe, é uma relação jurídica com o pai, e, ao mesmo tempo, os três, né, e tem relações jurídicas
sobrepostas, né? É uma coisa muito assim, explicar isso até uma coisa meio que a gente tem que fugir do direito, porque há uma relação jurídica também pai e mãe, seja em união estável ou casamento, né? Então, e há uma relação jurídica com filhos individual, mãe, filho, pai, filho e pai e mãe, enfim. Então, é uma coisa realmente que não é minha pretensão dizer que eu estou esgotando o tema, até porque seria, né, não é da minha meu perfil fazer isso, mas eu estou tentando minimamente colocar na cabeça, né, esses pontos. E aí essa ideia de relação jurídica partindo do estudo até do livro do professor Marcos Bernardo de Mello, que é sobre o plano da eficácia, que ele trabalha muito, né, a relação jurídica nesse plano. Inclusive, tem um ponto que ele fala de relação jurídica em direito absoluto, que é a relação da pessoa com o alter, né, com todos. E eu acho que isso também se encaixa na ideia de convivência, por quê? Porque lá tem lá a convivência comunitária, então eu tenho uma liberdade de conviver com todos, né? Enfim. Então, a relação intersubjetiva, né? Então, a ideia de sujeito ativo, objeto, então eu vejo muito aí no objeto a relação, as questões constitucionais, as questões do direito civil, né? Ainda que se fale lá no poder familiar e trate várias situações, eu acho que isso fica também estabelecido. Essa questão de correspectividade na ideia pontiana, do professor Marcos Mello, é sempre que há também uma ideia de dever, tem um direito. Né? Até porque a mãe tem o direito de conviver com o filho, o pai tem um direito de conviver, né? A família, de um modo geral, né? Os amigos, né? Eu vi um autor, eu não sei se foi o Flávio, ele fala do direito, não sei se ele toca do direito à convivência, não sei se foi ele ou foi o Simão num comentário ao Código, sobre esse direito dos amigos à convivência, né? Enfim, então tem isso, e com isso tem a ideia também de pretensão à ação. Né? Então, acho que a ideia de relação jurídica ela envolve, né, esses pontos que aí a gente escrevendo vou tentar trabalhar, né, e justificar de uma forma mais adequada. Então, é esse panorama aí. Então, o que é que eu estou pensando mais? Descendo um pouco. E aí, nesse círculo de relações, eu também tenho a figura do Estado-juiz, é porque o próprio Código Civil, salvo engano, não sei se é esse artigo, mas é 1583, 84, parágrafos, ele estabelece até que o juiz pode conceder a guarda para uma pessoa que nem está nos autos processuais, um terceiro, né, que ele, verificando a complexidade ali da questão, ele pode constituir a guarda, né, dessa relação jurídica referencial, na minha concepção, né, para uma pessoa que nem está no processo. Então, vejam que realmente é uma situação muito complexa, né? O Ministério Público, aí tem outro problema, estava lendo um livro até do Hermes Zanetti, tem um problema sério que eu nem sabia, né? Que o Ministério Público tem correntes em processo que ele interfere em processo de menor, que é o Ministério Público pode dar um parecer contrário ao interesse do menor. Olha, e eu vi que, na verdade, esse tema, o problema que a gente estava criando, ou o problema que Heitor sempre pensava, quando a gente vai aprofundar, tem outros problemas ali que envolvem essa discussão também. Então, o Ministério Público, será que o Ministério Público pode parecer contrário ao interesse do menor, ou tem que se calar? E tem várias correntes discutindo que o Ministério Público tem que se calar ou pode falar contra o interesse do menor. Enfim, há uma discussão também na intervenção do Ministério Público nesse tipo de atuação. Além disso, eu coloquei aí avós, familiares, né, porque também se discute muito, principalmente a questão dos avós, né, na questão da guarda, né, então, e demais familiares. Envolve também a perspectiva aí do conselho tutelar, né, então, é o que, principalmente quando há a perda, né, do poder familiar ou alguma situação de vulnerabilidade do menor, enfim, então entra a figura, e aí coloquei a ideia também da comunidade de uma forma geral. Então vejam que são várias, né,
situações jurídicas que envolvem toda essa discussão. E aí eu chego aqui, né, já estou aqui contando, viu? Estou 21 minutos, estou sendo bem rápido. Não, tranquilo. Tô, e aí são as reflexões mais processuais, diante de tudo, todo esse quadro teórico, enfim, do direito material. Então, eu tenho o juiz, eu tenho o Ministério Público, eu tenho a decisão judicial. É isso, sentença, decisão interlocutória, fixando a guarda. E quais são as minhas reflexões com relação a isso? O primeiro ponto, aí, essa primeira ideia aí, decisão judicial constitutiva, isso vem me batendo na minha cabeça ainda. Eu não tenho alguma opinião formada, mas veja, esse título executivo que fixa a guarda, né, o que estabelece, ele é constitutivo, ele é condenatório, ele é declaratório, então definir isso também é importante, porque eu vou ter que saber o que vem depois, né? Então, assim, eu ainda estou, né, analisando isso, né? Porque isso tem uma influência grande na execução, né? Então, e aí talvez definir a compreensão minimamente da guarda, isso vai fazer com que eu diga que título é esse, né? O que pode gerar ou essa situação constituída no título, enfim, Fred já fala, né, que a possibilidade de execução de sentenças constitutivas, porque enxerga como uma ideia de fato jurídico que tem, né, o objeto aí ele fala muito do direito potestativo. Eu não queria entrar muito nisso, porque senão eu vou acabar fazendo uma tese, né, e aí eu não vou ter muito tempo para isso, e então vai me cobrar, enfim. Então, assim, eu tenho que minimamente aí estabelecer alguns pontos, pelo menos mais digamos, sensíveis, mais comuns, mais tranquilos, para também não, né? Por isso que eu acho que minha pesquisa, ela talvez seja um ponto só de partida para outros trabalhos que possam vir, né, aprofundar mais. E aí, dentro dessa ideia, eu conversando com o Minami, conversando até com o Heitor, eles falaram, cara, esse negócio aí não tem muito a ver com essa ideia de processo estrutural, não. E aí eu comecei a pensar isso. Comecei, comprei algumas coisas, li algum material e eu vejo o seguinte: a guarda, eu não posso dizer que a guarda ou toda ela é um problema estrutural. Já há uma discussão de que não só na ideia de processo coletivo eu tenho problemas estruturais, né? Eu tenho problema estrutural numa recuperação judicial, possa envolver famílias, enfim, né? Então, eu não trabalho só na ideia do processo coletivo. E pensando nisso, rapaz, existem realmente guardas ou situações, inclusive com a questão da alienação parental, enfim, que podem ser consideradas um problema estrutural. E talvez essa decisão que fixe, aí vem mais a parte processual, a decisão que fixe a guarda e fixando a guarda os deveres, o horário de pegar. Eu tive um processo aqui que a mãe às vezes ligava, né? Doutor, olha, a menina foi entregue com remela no olho, com não sei o quê, com isso, com aquilo outro. Eu disse, rapaz, vamos falar com o juiz, a gente tem que falar isso com o juiz. Eu tirei foto aqui, o rapaz, tenha calma e tal. Então, a gente percebia que era uma situação muito problemática, né? E o que mais me dói no coração e doía era ver a criança naquela situação, né? Porque, enfim, é o que mais sofre, na verdade, né? Também. E talvez essa ideia em determinados casos, obviamente, né? Porque tem situações que há até uma homologação judicial, mas não há, muitas vezes, nem há só um acordo entre os pais, enfim, ou entre a família, há uma coisa mais tranquila. Então, nem toda guarda, nem toda fixação dá essa ideia de um problema estrutural. Mas eu estou verificando isso que seria também talvez uma novidade em trabalhar esse tema, né? Então aí eu pegando a ideia, né, e as discussões que eu tive com o Minami e com o próprio Heitor também,
talvez eu acho que dá para encaixar uma coisa boa e essa decisão estrutural fixando o que? As fases, né? De cumprimento, né? E como é que faz, e o acompanhamento, aí entra ali embaixo, tem partes e agente de execução, ia botar entre aspas, mas esqueci. Com a ideia de multipolaridade na atuação, né, ali desse processo, e alguns que têm uma complexidade maior, por exemplo, acompanhamento de psicólogo, né, enfim, na próprio conselho tutelar, né, fazendo uma ideia socioeconômica, enfim, faz todas aquelas análises, né, inclusive de um trabalho que Minami escreveu, em parceria, trata muito disso, né, da forma de execução, né, porque a busca e a apreensão, nesse caso, eu não vou usar as regras da penhora e da avaliação, eu vou analisar outras situações, e talvez essa decisão estruturante, vamos dizer assim, ou estrutural, trabalhe esses pontos, né? E isso vai acontecendo no processo e acaba que em alguns, nesse caso, nessa experiência que eu tive, era assim, né? Às vezes tinha que tem pais que, bicho, não vai dar esse final de semana porque eu esqueci de um compromisso, mas vamos fazer o seguinte, fica nesse e eu fico com 2 próximos. Ali eles já fazem um ajuste, mas não precisa informar isso ao juiz, muitas vezes. Eu não preciso estar ali, né, sempre e aí, talvez os pais, não sei, pensando alto, sejam também agentes da execução, do cumprimento do que foi determinado, né, ou ajustado por eles mesmos lá no processo. E é essa ideia de processo estrutural, isso pegando uma parte mais do desenvolvimento da decisão. Né? Então, veja que eu não tenho ainda uma ideia da decisão ser constitutiva ou não, coloquei ali, eu ainda estou refletindo um pouco sobre isso, mas eu acho que é uma resposta que deve ser dada. Aí a discussão, né, de satisfazer uma pretensão de vida, busque uma prestação devida, né, busque apreensão, medida executiva, então focar nisso e trabalhar a ideia de partes, né, e também há um déficit em relação a essa ideia, né, partes e terceiros na execução, um estudo talvez mais aprofundado, e a ideia de multipolaridade, inclusive pegando essa perspectiva do Ministério Público, né, atuando, um mesmo órgão pode atuar, né, na minha concepção, com pensamentos distintos, né? Talvez um tutelando o menor e talvez um dizendo, não dá isso aqui, não essa medida não, enfim, com essa ideia de multipolaridade no processo também que pretendo trabalhar. Enfim, então essas são as ideias, né, centrais, 29, 20 e 30, vamos lá. E para finalizar, professora Fernanda, aqui a gente tem uma tradição, sabe? Toda final da apresentação tem uma poesia. E aí só tem mais 10 slides que eu vou narrar essa poesia. Não, estou brincando, mas enfim, só para não quebrar a tradição, Heitor, tenho pelo menos uma frase aqui que a primeira frase desse livro, né? Que ele começa assim: todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. E é isso que abre, na verdade, esse Ana Karenina, que é do Tolstói aí, né? Então, são essas, né? E o demais caminho aí está em construção ainda, né? Os demais pensamentos, espero conseguir, pelo menos, dar alguma resposta a alguma dessas indagações, né? E alegrar aí o meu supervisor, o professor Heitor. Então, é isso, né? De uma forma bem mais rápida e didática, talvez, e objetiva possível desse problema tão complexo, né? Que a gente está se deparando aqui. Então, é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E vou parar aqui. Ok. E é isso. Márcio, obrigado aí Obrigado pela exposição muito rica. Desde a última vez que a gente falou, e faz pouco tempo, já vejo várias evoluções aí na pesquisa, o que é muito bom. Eu vejo ali 3 eixos fundamentais, me corrija se eu estiver errado. Do seu ponto de vista processual, tirando as premissas ali de direito material, que podem, sem dúvida, ajudar a solução dos problemas processuais. Mas a questão da técnica executiva,
a questão da formação subjetiva do processo e da própria formação objetiva, né? A estrutura da cognição e do contraditório com elementos que fariam com que esse tipo de discussão se aproximasse, como você falou, do processo estrutural. Então, parabéns aí pela exposição. E é legal isso, porque normalmente o nosso trabalho de pesquisa ele é muito solitário, né? Tirando a conversa com o orientador e tal, né? Quando a gente está fazendo mestrado. Entrou uma ligação aqui. Quando a gente está fazendo mestrado, doutorado, a gente tem o diálogo com o orientador, quando muito a gente tem o diálogo ali do exame de qualificação. E no pós-doutorado nem isso tem, né? Tem o supervisor, que não é a mesma coisa que o orientador. Então, ter a oportunidade de ouvir alguém né, qualificada como a Fernanda pode ser fundamental aí para sua pesquisa. Eu estou com um caderno Então, aqui aberto. Fernanda, você tem a palavra de novo. Obrigado por ter aceito o convite aí. Todos nós ansiosos para te ouvir. Muito obrigada, honra e satisfação recíproca estar com vocês aqui. O tema realmente é muito rico, Márcio, parabéns, você conseguiu fazer uma apresentação interessante e você está com um tema de pesquisa incrível, que é aquele, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente problematiza e fala onde eu estou me enfiando. E isso é bom, apesar de ser um pouco desesperador às vezes, eu compartilho o processo de família, ele é muito desafiador, né? Porque a gente vê que os juízes muitas vezes não querem pôr a mão nessa cumbuca, como diriam os antigos, não querem colocar, né, assim, a sua atuação em concreto. Até o Minami acabou de escrever um artigo, foi publicado na revista Magíster de Civil e Processo, também analisando, né, enfim, a gente foi um pouco decepcionado, porque a gente tem todo um aparato processual tão caprichado, mas você falou muito bem, a gente tem uma pauta patrimonialista. E eu me lembro quando a gente fazia busca e apreensão na cautelar do Código de Processo Civil de 73, tinha umas frases tipo catar a criança, né? Catar o incapaz, porque é isso, é catar, é como se fosse um objeto. E o próprio direito de família foi evoluindo, né, para colocar o sujeito, a criança como sujeito. Hoje a gente, né, tem as crianças muito nesse papel de sujeito de direito, ainda bem, mas as crianças eram como pets, né, eram como que também estão evoluindo no tratamento. Então, é muito curioso, a gente não tem nem nomenclatura para dar conta. Você pegou isso muito bem. Eu fiquei, enquanto eu estava escutando, eu também fui anotando algumas coisas, porque eu me lembro de conversar com a professora Simone Tassinari, que é da Federal do Rio Grande do Sul, eu a convidei para dar uma palestra na ASP sobre guarda, poder familiar, autorização de viagem. E ela está falando muito sobre isso, né? Eu vi que no seu slide falou, eu vou dar um passo atrás e vou para a guarda. E ela ainda dá mais um passo, que ela fala assim, bom, a gente tem que pegar o grande guarda-chuva poder familiar. E dentro desse poder familiar, você vai ter lá o direito, o dever de cuidar da educação, o direito, o dever de cuidar da saúde, e a guarda estaria num desses eixos, né? E eu até fiquei pensando com ela, será que eu não poderia tirar a palavra guarda, usar custódia, para dar mais essa clareza de, né, de essa relação física, mas aí veio a audiência de custódia, acabou de novo. Já era uma palavra ruim também. Então, eu concordo contigo, a gente tem um desafio de conseguir capturar isso, né? E com um desafio a mais, que é o seguinte, no direito a gente vai tendo palavras-chaves que vão simplificando a explicação do que a gente está falando. Então, a palavra visita é ruim, mas a gente sabe do que a gente está falando. Quando você fala direito à convivência familiar, você já traz, né, mais amplo. Então, eu concordo contigo, acho que a gente tem esses desafios de nomenclatura. Quando eu vi seu tema, eu falei, uau, que bom que vamos ter um pós-doutorando olhando para isso. E assim, quando você falou da relação jurídica com vários sujeitos passivos, ainda pensei na multiparentalidade, que é outro problema que, assim, processualmente, né? Outro dia eu estava ouvindo os civilistas falando de multiparentalidade. Imagina, gente, 2 pais, 2 mães, 8 avós, é isso? Mais avós, não sei fazer conta direito, mas 4 de cada lado, tiver todo mundo vivo, não sei nem fazer a conta, né? Assim, 16 pessoas, né? Aí é ter um processo estrutural mesmo, uma planilha Excel para ter a convivência familiar só com a família, né? Só com os ascendentes, assim. Então, tem que contar a madrinha, concorda? Porque quantos padrinhos e madrinhas vai ter essa criança? E os amigos?
né? Assim, é uma coisa muito louca. Então, a gente ainda tem esses pontos, né? Que o processo civil não dá conta, na verdade, do direito de família. Lembrando que o Brasil é um dos países mais avançados do mundo em direito de família. Os outros países ficam de cara com as nossas discussões, porque a gente é processo de família raiz, né? São pessoas, um pedaço da família está no Nordeste, outro está em São Paulo, né? Os meus, os seus, os nossos filhos, famílias mosaico, né? Vem os estrangeiros para cá, fora alguns países, né, que são avançados, tipo Holanda, mas assim, nossas discussões de poliamor, a gente, né? Não chama de bigamia, poliamor, a gente está realmente, né, com muitas discussões. Então, acho que tem bastante coisa aqui quando a gente pensa em tentar encaixar, por isso que gostei do seu esforço, né, de pensar aí na eficácia das lições do professor Marcos Bernardes. E um ponto importante também da nomenclatura, quando você falou de autoridade parental, eu me lembrei que é isso, essa discussão do nome. E a professora Simone Tassinari, quando ela falava das disputas de guarda, ela falava assim, se a gente mudasse o nome de guarda compartilhada para responsabilidade compartilhada, ou para responsabilidade unilateral, porque na verdade ninguém quer ter responsabilidade unilateral, né? Todo mundo quer ter responsabilidade compartilhada, mas na hora da guarda as pessoas falam que querem a guarda. Então olha que interessante, como que as palavras são poderosas, né? Elas não são só um signo tradicional, elas também trazem um conteúdo embutido. Então, eu fiquei pensando nisso, né, assim, da responsabilidade. Eu tenho um texto do professor Eric Granstrup sobre responsabilidade pelo uso indevido do poder familiar, que é um tema super complicado, né? A gente sabe que hoje a gente tem uma grande compreensão sobre o poder familiar, mas, de novo, é um tema tradicionalmente muito maltratado, no sentido de que os pais mandavam, os filhos obedeciam, né? Então, tinham uma relação de autoridade um pouco mais antiquada. E, por exemplo, eu participei de uma banca em que o doutorando propôs o tema, a tese dele era de que uma violação do dever de cuidado inerente aos pais é o abandono sexual, quando os familiares percebem que o filho tem uma sexualidade divergente e os pais não conseguem dar conta e falar, ah, não, eu nego que você possa falar da sua sexualidade em casa. E ele dizia, isso é um abandono, é um poder familiar que está sendo mal exercido, é o abandono sexual, né? A gente fala do abandono afetivo, o abandono sexual, às vezes, é um abandono que tem vários outros abandonos dentro. Então, assim, o processo de família é incrível, né? E a gente fica aqui embasbacado e com poucas respostas e muitas perguntas. Então, você está no caminho certo, porque você está pesquisando e está encontrando. O conteúdo constitutivo, né? Eu fiquei também pensando nisso. A gente, às vezes, aqui a gente vai ter um conteúdo, né, declaratório em relação aos direitos, né? Porque o problema, acho que da guarda, vou usar essa palavra, ou da convivência, é que assim nem o direito se arriscou no plano material a detalhar. Então, é algo muito concreto. E, de novo, o poder familiar é exercido, como você falou muito bem, né? Enquanto a família está numa comunhão, é exercido sem muita reflexão. Então, a mãe fica enquanto o pai sai, e vice-versa. Isso não é objeto mesmo de grande análise. Tanto é que às vezes a gente vai para a mediação e fala, ah, mas como é que era quando estava casado, né? Ah, ele ficava menos ainda com a criança do que agora que divorciou. Porque quando divorciou, agora ele tem o direito de visita ou a convivência, aí a criança fica com ele horas seguidas. Quantos casais são assim? Meu marido nunca ficava mais que 3 horas sozinho com a criança. Agora ele tem o fim de semana inteiro. Né? E aí eu me lembrei um ponto importante quando você falou do processo estrutural, eu pensei na multiparentalidade, né? Que aí talvez a gente tivesse esse nível de complexidade master, vou usar essa expressão. E eu lembrei, não sei se você viu isso nas suas pesquisas, que o professor Rolf Madaleno tem trabalhado a ideia dos casais estipularem o termo de parentalidade. Apareceu nas suas pesquisas? Não. Cheguei, mas vou anotar Então, aqui. o que o professor Rolf Madaleno, né, do Rio Grande do Sul, tem falado? Ele fala o seguinte, olha, o casal está separando, está divorciando, e eles estavam juntos e não tinha muita, vamos dizer, clareza em relação aos cuidados. Mas, por exemplo, a criança tem um certo problema de saúde, e existe muita reclamação disso, né? Tem uma alimentação regrada na casa da mãe, final de semana quinzenal com os pais, só come porcaria, a criança é diabética, e depois tem crise, e a mãe que vai cuidar, porque a hora que devolve a criança está toda, né, estrupiada, entre aspas. Então, o que ele falava? Ele falava, olha, talvez seja bom os pais trabalharem um termo de parentalidade, que seria esse ajuste com clarificação sobre como essa guarda vai ser exercida.
né? E ele fala, não é que tem um modelo assim, né, manda o modelo aí do seu termo de parentalidade. Não é por aí, é justamente o que funciona, o que não funciona. Isso poderia ser, por exemplo, ser conversado numa negociação entre os advogados, ou se eles travarem numa mediação, numa conciliação. Mas ele fala, o ideal é que esses pontos nevrálgicos sejam esclarecidos. Olha, vamos combinar aqui sobre alimentação, vamos combinar sobre esses pontos da saúde dele, porque a falta de clareza e os ranços que vão se acumulando pelo histórico do casal podem acabar desfocando o interesse da criança. Então, acho que esse é um ponto interessante, né, que também pode ser útil dentro da sua pesquisa, não sei como, né, porque, de novo, aí, talvez num termo de parentalidade, né, não dar açúcar para criança diabética, talvez os cunhos condenatórios, né, vamos dizer assim, as obrigações de não fazer, talvez aí, né, você consiga identificar um pouco melhor essas cargas, porque é isso, nesse feixe da guarda, você tem muitas condutas ativas, omissivas, meramente declaratório, se diz assim, ó, existe um direito a conviver, porque muitos pais falam assim, não, eu tenho direito a conviver, mas não vou exercer, né? Então você vê claramente que, e entra naquela discussão da liberdade, eu tenho liberdade para conviver ou não, que também é toda aquela discussão da obrigação de fazer, para o pai que não quer estar com a criança, né? Então, já abre uma outra chave aqui também, né? Que eu acho ótima, acho muito bom você falar disso, porque existe um certo preconceito em relação a isso. Né? Eu estou falando aqui, Sica, não sei se você já viu essa discussão, eu discuti ela com o Gajardão, outro dia até no Twitter, faz muito tempo, que é a história do pai que tem direito à convivência, ele não quer ir. Então, a mãe move uma ação de obrigação de fazer para o pai buscar essa criança. Você conhece essa discussão, Sica? Não, né? Então. Veja, tem lá um título executivo, né? Ele tem direito de estar com a criança a cada 15 dias, só que ele para de ir, né? Às vezes tem uma nova união, enfim. E a criança fica chorosa, a criança fica desesperada, a mãe não pode falar mal que é alienação parental, a criança se sente culpada. E quando ele é um bom pai, né? Esse é um ponto importante. Nunca é um pai agressivo, porque se a criança não quer também, mas quando ele é um bom pai, mas não se sabe o que está acontecendo, a gente, claro, sempre leva para mediação, porque tem que entender o que está acontecendo, mas às vezes no limite, a gente tem pouquíssimas, tá? Mas existem ações de obrigação de fazer sob pena de multa. Você tem que buscar essa criança e conviver com ela sob pena de multa de R$ 1.000, R$ 2.000, enfim. O juiz gosta de fixar multa bem baixinha também, né? Quando é família, assim, não gosta de multa muito alta. Mas essa é a discussão. E aí vem aquela discussão, mas não se pode obrigar a amar. Toda aquela discussão sobre abandono afetivo. Não, mas não estou obrigando a amar, estou obrigando a cuidar. Esta criança tem toda uma dimensão psicológica, né? E um exemplo concreto que aconteceu já na vida real, que aconteceu com uma criança, o pai visitava, era uma menina de 5 anos, o pai visitava, ela adorava o pai, e o pai simplesmente parou de ir, não respondia mais à mãe, a criança ficava com o melhor vestido, esperando, fez isso por umas 3 vezes, chorou muito, depois, na 4ª vez, nunca mais falou do pai, ela se traumatizou. E quando voltou à escola presencial, ela não queria ir para a escola, porque não queria ir para a escola, tenho medo de ir para a escola, até que conseguiram descortinar, ela tinha medo de ser abandonada na escola, porque ela entendeu que os adultos podem simplesmente desaparecer, e aí como é que ela ia para a escola e não ia conseguir voltar? Então, são coisas que parecem simples, né? Mas não é um simples exercício da liberdade do pai, especialmente sem comunicação. Então, tem toda essa discussão. Muitos dizem, não, você não pode obrigar o pai a ir, né? Embora juridicamente seja uma obrigação de fazer, aí vem, não, mas é um direito, não é um dever de visitar, né? A convivência obrigada é pior do que a não convivência. Então entra toda essa parte moral também, né? Mas eu sempre digo isso, vamos olhar se for uma mãe se recusando a obrigar. Porque a liberdade feminina é vista de forma diferente em relação à liberdade masculina. Eu posso dizer isso porque eu vejo muitas decisões e falo, gente, será que a mãe ia ter essa liberdade toda? Fala, não estou afim de visitar, não estou afim de conviver, né? Então, acho que também tem alguns elementos, assim, um pouco estranhos, não jurídicos, mas que toda essa estrutura patriarcal dão respostas, obviamente, né? Muito mais enviesadas nesse sentido. Então, depois só a minha última observação sobre os agentes da execução, que eu achei bem interessante de pensar, né? Mas me vieram à mente 2 situações, assim, difíceis. Visita assistida, não sei se você vai falar disso, talvez diga que você não vai falar, porque, por exemplo, não sei, Sica, se você já viu um caso assim, mas o pai quer visitar, mas ele tem um problema de alcoolismo,
e ele levou a criança para o bar algumas vezes, e a mãe morre de medo dele largar essa criança alcoólatra, etc. Mas ele tem direito a conviver, então o juiz fixa uma visita assistida, assim, ele vai visitar na casa da avó materna, que vai ficar acompanhando a visita junto, né? Isso não tem uma previsão legal muito clara, tá? Não tá escrito em lugar nenhum, o pessoal tenta fazer uma construção e às vezes é a avó, né? Especialmente o pessoal de baixa renda, etc. O pessoal do mundo Caras, eu brinco, né, da revista Cara, Castelo de Caras, o pessoal, né, mais endinheirado, tem falado em acompanhante terapêutico, já ouviram falar? Eu tive um caso que teve essa visita assistida, né? O guardião era o avô, e havia um conflito com a mãe, que tinha um problema de droga. E a mãe tinha um direito, e no Dia das Mães foi determinado que a criança ficasse com a mãe, né? E aí ele era de Caras, né? De Caras, e mandou o motorista com uma babá, com todo mundo que ficou lá acompanhando. Ah, vai para o shopping, vamos para o shopping. Aí Isso, vai com dinheiro, com tudo, nada às custas da mãe, enfim. exatamente. Esse daí foi bem interessante. Aí o juiz determinou, né? Na verdade, o juiz não determinou, a gente recorreu e o desembargador que delimitou Deferiu. isso. Foi. Então olha que interessante, esse acompanhante terapêutico, que é uma coisa que quando a gente vai pesquisar, às vezes em plano de saúde, é uma obrigação de fazer em relação a um home care, às vezes tem a inclusão de acompanhamento terapêutico, né, para ajudar essa pessoa. Geralmente é alguém da área da psicologia, pode ser dessa formação, e que às vezes também vai acompanhar essa interação entre o familiar problemático ou com alguma limitação e o outro, então também se fala nisso. Então, eu acho que é um tema bem novo, até conversei com a Gisele Groeninga, não sei se você achou a pesquisa dela quando você foi fazer a sua pesquisa sobre convivência familiar. A Gisele Groeninga, ela é da área da psicologia, e ela tem um doutorado, está em teses USP, é o direito à convivência familiar, mas ela olha no lado da psicanálise. Então, inclusive, ela não fala nem convivência, ela fala direito ao relacionamento familiar. Só se você achar que tem alguma coisa, né? Mas você vê como que a gente tem vários prismas, como ela é da área da psi, né? Ela trouxe para o direito esse olhar sobre essas interações, assim. Então, a grande verdade é que o direito está tentando fazer uma leitura disso e nada disso tem um regramento claro ou, vamos dizer, explícito, né? Assim, então, todos os nossos esforços, especialmente os seus aí, quero louvar bastante porque é um tema muito rico mesmo. E estou à disposição, se tiver alguma coisa que você achar que eu posso te ajudar também. Essas foram as ideias que eu fui tendo enquanto te escutava. Tá? Agradeço muito, né? Ouvir assim, esse contato ainda que distante, né? Pelo menos essas plataformas, a pandemia deu isso para a gente, né? Porque para a gente marcar uma reunião dessa com todo mundo no mesmo local ia ter que Difícil. ser feito um ano antes, né? É verdade. E assim, não, já anotei aqui esse termo de parentalidade, eu acho que é uma coisa interessante na ideia da decisão, na própria decisão estrutural, né? A responsabilidade, eu vou dar uma olhada nesse teu texto, da responsabilidade, dizendo, porque envolve tanta coisa, aí a ideia de poder, que eu acho que, não sei se foi no dia de Edgar, ele faz um relato histórico também, que é muito voltado à ideia patrimonial do poder, do pátrio poder antigo, né? Que era justamente do pai que mandava a filha casar com fulano. E aí dela se não casar, né? E por Exato. quê? Porque eu vou juntar patrimônio. Então, toda a discussão, né, do direito de família foi romantizada depois, né? Mas não era amor, vamos dizer assim. É óbvio que existia o cara tinha que amar, né? Parece que você convive com um bandido, né? E você começa a amar o bandido. Você vai obrigado a casar com uma pessoa que você nunca, né, nem atração física você tem, mas você convive tanto que vai, já estou aqui mesmo, né? Então, Eram acertos patrimoniais entre famílias, né? Você lembrou bem, assim, a história do direito de família em si, se você for olhar, né, até regular isso, era essa objetificação das pessoas, das crianças, das mulheres, das crianças, dos vulneráveis, dos idosos. Então, realmente, por isso que a gente hoje, pensando nesse direito de família humanizada, eudemonista, que foca no projeto pessoal de felicidade. E a gente está pegando um círculo e tentando colocar num quadrado, né? Então, vai ter esses espaços aqui de perplexidade. Fala, gente, como é que eu vou chamar isso? Como é que eu vou
disciplinar, e, de novo, e isso num tempo, né, Márcio, que a gente está de ódio à liberdade, à autonomia, todo mundo quer ter liberdade do bebê até o idoso, então aí vem o direito e fala, peraí, vamos disciplinar a convivência humana, né? Que é o conceito do Goffredo, né? O direito é a disciplina da convivência humana. Eu gosto dessa definição do Goffredo da Silva Telles. Mas, em direito de família, as pessoas tão dinâmicas ainda, usando essa liberdade, né, com tanta galhardia aí, então é um desafio e tanto. E nós, do processo de família, ficamos aqui, né, tentando. Eu também gosto da definição do Serpa Lopes, né, que o direito material é a ossatura e o processo civil é a musculatura. A gente fica aqui tentando fazer um exercício para fortalecer aí, né, o organismo inteiro, mas haja, assim, é aquela história que a vida é que nem o videogame, né? Ou você vai na academia, o próximo exercício é sempre mais difícil. Então, aguardemos a próxima fase, né? E assim, o meu avô, uma vez conversando com ele, assim, nada, ele não tem formação jurídica, mas é ex-combatente. Ele disse, rapaz, antigamente esse negócio de família era muito mais fácil, porque não tinha divórcio, então tinha que estar ali, não tinha essas grandes discussões, essas grandes complexidades, né? Então, você estava ou não estava, e era um objeto mesmo e tal, então as coisas eram tratadas muito... Era melhor, na minha concepção era melhor, porque não tinha problema. Era mais simples, né? Era mais simples, Se era melhor, melhor, depende para quem, na né? concepção dele, né? Enfim, então, assim, realmente é um tema que já me chamava a atenção, o tema de família, porque eu trabalho em alguns casos. Quando eu estou conversando com ele, ele falou, né? Eu disse, rapaz, eu vou falar isso, porque também são coisas que eu vivo aqui, né, no dia a dia. Eu acho que vai ser interessante para tentar, talvez, ajudar ou minimizar de alguma forma essas discussões. Com certeza, importante. Tem meu apoio. Obrigado. Deixa eu abrir a palavra aqui para os demais. Minami, em particular, alguma observação? Não? Boa tarde a todos. Fernanda, seja bem-vinda. É uma satisfação ter você aqui. Muita alegria. Esse tema do direito civil ele é muito apaixonante. O direito civil como um todo é muito apaixonante. Quando eu fui fazer o mestrado em Salvador, eu dei um jeito de dar uma fugida do tirocínio em processo. Fui fazer o tirocínio com o professor Pablo, para ficar ali perto da responsabilidade civil, que era um tema que na época também eu estava estudando muito. E na casa de Orlando Gomes, né? Eu fico morrendo de inveja quando o Márcio diz, não, lá com o professor Marcos Bernardo de Mello, como se... E realmente como se tivesse ele bem ali, e ele está bem ali, né? Então fica aqui com a inveja boa, viu? Quando eu fui recentemente provocado para escrever sobre isso, eu estava escrevendo sobre um tema que não tinha nenhuma relação a esse tema específico, mas como me despertou essa... Como sempre eu tenho essa curiosidade em direito civil, eu resolvi encarar esse desafio, foi esse artigo que eu mandei para a revista, e eu não fui buscar o aparato teórico em processo civil, porque realmente não tinha, por isso que eu acho que o Márcio tem um excelente desafio aí à frente. E eu fui conversar, Fernanda, com as pessoas que trabalham aqui com saúde familiar, com as equipes multidisciplinares. Então, eu conversei com vários, eles são próximos a gente, porque alguns atuam como equipe de apoio nas eleições, eu sou servidor de justiça eleitoral, então eles às vezes precisam das folgas, atuam com a gente nas eleições, eu tenho contato com alguns, e fui perguntar para alguns assistentes, alguns psicólogos, o que é que eles viam de mais grave nesses problemas, e era interessante que eles chegavam ao que eu não sei como é que a gente batizaria isso, aos problemas, algo que no direito a gente chamaria, na execução a gente chamaria de inadimplência ou insolvência ou situação de impossibilidade de adimplemento. Porque às vezes essas situações realmente não têm solução. O pai realmente não quer e eles direcionam a atenção não mais na tentativa de fazer aquela convivência, mas na tentativa de fazer com que a criança entenda aquela dor, entenda aquele sofrimento. Porque em algum momento, e eles me relataram que não são poucos os casos, eles chegam a essas sinucas, a situações que não têm solução. Ou é o pai que realmente não quer, ou não, aquela família não consegue mais conviver, pelo menos a curto prazo, e às vezes a própria criança, enfim. É como você disse, cada vez que a gente mexe e vai procurando respostas, vão surgindo mais problemas. Então, é um tema muito, muito, muito desafiador, que a gente só consegue dar pitaco, fica esperando o Márcio trazer a solução.
é bom estar nessa situação confortável de provocar, né? Então, joga os problemas para o Márcio aí, a gente espera um dia que essas soluções venham. Mas aí, Márcio, se eu puder contribuir com alguma coisa, e eu acho que você já disse isso está no seu plano, eu vi, é o papel dessas outras áreas que ajudam demais nas questões de direito de família, que formam as equipes multidisciplinares, que ajudam muito no tratamento de situações relacionadas à criança, e equipes multidisciplinares que poderiam ser pensadas para outras ações do processo civil, quando envolvem, sei lá, contabilidade, quando envolve finanças, quando... A gente poderia pegar essa ideia do direito civil e potencializar para outras temáticas. Então, fica aqui só a minha contribuição, Fernanda. Muito, muito bom ter você aqui com a gente, ainda aqui nessa modalidade, nesses tempos malucos. Pela minha conta, Fernanda, a gente começou com um pouquinho de atraso, mas eu acho que você está no limite da sua disponibilidade de tempo de estar conosco, né? Se você tiver que sair, fique absolutamente à vontade. Se você puder continuar aqui conosco, será obviamente um prazer. Acho que eu fico mais uns 5 minutinhos, eu consigo ficar. Aí depois, se vocês estiverem falando, se vocês não importarem, tá bom? Tranquilo. Se tiver alguma pergunta para mim que eu possa também, fiquem à vontade. Eu quero abrir a palavra para os demais colegas que estão aqui presentes. Eu não sei quem que gostaria de se manifestar. Quero deixar o espaço aqui aberto para todas as pessoas que estão conosco poderem entrar. Se ninguém se habilitar, eu vou fazer 2 ou 3 observações aqui que me chamaram a atenção. O diálogo entre o Márcio, a Fernanda e o Minami. Sem prejuízo de alguém se habilitar em seguida, é curioso, né? Porque, em princípio, o nosso processo civil ele foi inteiramente pensado e aplicado ao longo do tempo para resolver problemas que envolvem dinheiro. E mesmo a parte, vamos dizer, financeira do direito de família, a gente já tem técnicas ali, bem, por mais que haja problemas, sempre há, sempre haverá, mas a gente tem ali alimentos, a gente tem, né, inventário, por mais que essas áreas passem por transformações e gerem novos desafios, mas é um terreno já razoavelmente mapeado e nós trafegamos com uma certa segurança e tranquilidade, né, porque conseguimos aplicar com as adaptações necessárias, mas fenômenos com os quais nós estamos normalmente habituados. Né? O processo civil, quando a gente vai dar aula na graduação, o exemplo assim é sempre Caio deve um dinheiro a Tício, Caio vendeu um bem para Tício e não entregou, Caio atropelou o Tício, e assim vai, a gente está preocupado com relações que se resolvem com dinheiro. Mesmo quando a gente vai falando de obrigações de fazer, não fazer, entrega de coisa, está sempre ali presente a possibilidade daquilo em algum momento virar uma execução por quantia, ou no mínimo haver uma execução por quantia que dê apoio à execução específica, né, da obrigação de entrega de coisa, de fazer ou não fazer. Ou seja, a gente sempre pensa no dinheiro resolvendo os problemas do processo. Isso vale para multas, em decorrência de comportamentos processuais desconformes com a boa-fé processual e assim vai. Quando a gente entra no terreno do direito de família, e em especial nesse terreno que o Márcio fez o recorte, que é o terreno, né, da tutela dos menores, né? E por que esse tema sempre me encantou? Porque a gente não está falando de questões que vão se resolver em dinheiro, ao contrário, são questões que não adianta a gente querer monetizar o direito do menor, o direito à convivência do pai com o menor, o direito de convivência do menor com o pai, e assim vai. Então, ferramentas com as quais nós estamos habituados, nós não vamos conseguir usá-las. Segundo, um terreno em que, né, a Fernanda usou essa expressão, né, muito feliz, não dá para obrigar a amar, não dá para, talvez, se você obrigar a conviver, talvez isso vá gerar consequências não muito positivas. Então, as ferramentas com as quais nós estamos habituados também, né, de executar no sentido mais amplo, no sentido de tornar efetivo aquilo que o juiz decidiu, talvez nesse campo não funcionem tão bem. Então, a Fernanda, ao longo do tempo, sempre enfatizou isso em tudo que ela escreveu sobre esse tema, da necessidade da consensualidade exercer um papel,
Mas, para além da consensualidade, óbvio que se as partes se entenderem, pai e mãe, e na maioria dos casos, imagino eu, não dá para dizer isso estatisticamente, mas pai e mãe, quando se separam, normalmente acabam resolvendo as suas questões sem a necessidade de um juiz dizer como eles devem fazer. Foi exatamente o que o Márcio aqui falou. O pai não pode, no final de semana, liga, vamos trocar, e isso funciona em termos, né, de guarda compartilhada, mas no terreno que a consensualidade não cobre, e no terreno em que as medidas que normalmente nós usamos no processo, com uma feição muito mais pecuniária do que qualquer coisa, fica um terreno de vazio do que o processo pode fazer para a solução dos conflitos, que me causa espécie. Se você não tem a consensualidade e, por outro lado, as medidas com as quais nós estamos habituados a resolver os problemas né, no processo civil tradicionalmente, novas ferramentas têm que ser pensadas. Na prática, há juízes mais sensíveis e que provavelmente conseguem criar soluções, mas nada disso, me parece, ao que me consta, tenha sido estudado do ponto de vista dogmático dentro do processo civil. A aproximação com o processo estrutural talvez possa ser um caminho interessante, porque o processo estrutural, pensado para controle de políticas públicas, ele já traz essas notas de multipolaridade, de cargas de consensualidade, talvez não para encerrar o conflito, mas cargas de consensualidade que vão exercer um papel importante no desenvolvimento do processo. Então, eu acho que essa aproximação com o processo estrutural pode ser algo alvissareiro, com a ressalva, né, de que nós faríamos tudo isso adaptando conceitos que não foram pensados para essa realidade, em primeiro lugar, que, em segundo lugar, não tem grandes casos, porque o processo estrutural ele é relativamente fácil de estudar, porque quando aparece ele é um grande caso que chama muito a atenção, muita gente envolvida e muitos olhos voltados para aquilo. E esses problemas que acontecem aí nas varas de família são problemas, até pelo segredo de justiça, que ficam escondidos dos olhos do público. Isso dificulta qualquer tipo de estudo dogmático a respeito daquilo. Acaba sendo um estudo empírico, baseado na experiência, eventualmente profissional, como juiz, como membro do Ministério Público, no caso do Márcio, como advogado. Então, acho que é um campo de estudos ainda que eu vejo os desafios que se colocam, né, à frente do Márcio, que são bastante grandes. A gente, originalmente, tem um estágio pós-doutoral programado para 1 ano. Eu já deixo aqui de antemão a minha observação, que talvez o segundo ano, né, chegando ao máximo de 2 anos, seja necessário nesse caso. Porque só para construir a base teórica no plano do direito material, para depois desbravar todos esses caminhos, a gente tem um caminho muito longo ainda pela frente, Márcio. Tem a parte boa... Fazer um mestrado, né? Tô fazendo mestrado. A parte boa é fazer um segundo doutorado aí, talvez. Ou você transformar isso na livre docência, mas enfim, dizendo que tem a parte desafiadora disso tudo, né? Fernando, alguma observação? Não, vi que o tempo aqui seu estourou. Eu só queria mostrar aqui a professora Fernanda. Eu consegui garimpar até o SICA que me mandou, que é o da Bárbara, que fala só sobre isso, italiano. Não sei se eu consigo mostrar. A Bárbara Policeno, ela é professora da Universidade de Bari. É minha amiga. Um tema específico, estudou aqui no Brasil. Perfil da tutela do menor no processo civil. Eu tô começando a fichar esse e consegui esse do Michele Fornaciari, atualização do direito de obrigação do menor, contributo à teoria executiva. Que bom, excelente. Aí eu consegui garimpar isso e estou agora fazendo um fichamento, né, devagarinho, para ver o que esses italianos podem nos ajudar, né? Porque realmente doutrina brasileira assim, é uma coisa ou outra, até porque assim, é um universo tão grande que você não consegue parar para pensar num ponto específico. Exatamente. Né? E eu espero aí contribuir com alguma coisa. Legal. Eu tô ansiosa aí, depois você conta para nós aí o resultado que os italianos, se eles conseguem aí criar respostas úteis, e também do seu trabalho. Boa sorte aí, se eu puder ajudar com alguma coisa, se você não encontrar meu texto, enfim, e se precisar, ou quiser facilitar, eu te mando, me manda um e-mail aí, fico à disposição. Obrigada aí pelo convite. Preciso correr aqui agora. Obrigado, Fernanda. Desculpa de novo o atraso e
Obrigado de novo. Espero que a gente possa ter outras oportunidades, outros temas, a gente ter a sua presença aqui de novo, Fernanda. Obrigado, Legal. viu? Obrigada também. Conta comigo. Tchau, gente. Boa Um tarde. abração, bom final de semana. Tchau, tchau. Vocês também. Tchau. Márcio. Pode ir. A Fernanda tinha me avisado que ela tinha horário para sair, Foi. mas isso não nos impede de ficar aqui um pouco mais. Então, devolver a palavra a você, se essas considerações que eu fiz têm alguma utilidade para sua reflexão. Não, com certeza. Está me ouvindo? Com certeza. Márcio? Tô. Às vezes corta um pouquinho. Mas ouvi. Não, com certeza. Eu estou agora nessa fase de estabelecer essa premissa da própria do direito material e esses pontos, né? Eu vou começar agora a fichar e catalogar esses 2 livros do Michele e da Bárbara. Aí eu estou pretendendo fazer isso até final de julho, começo de agosto, né? Tentar ver se eu consigo. E também já focar mais na ideia da execução. Eu vejo muito também a discussão de partes, né? Porque até na medida executiva de busca e apreensão, aí a discussão também envolve um pouco de legitimidade, é a mãe ou o pai que vai impor, né, a busca e apreensão, né, a retirada do menor da outra pessoa. Né? Teve um caso aí que alguém relatou aí que o pai levou a criança para São Paulo, né, e para Salvador, se não me engano, e teve uma medida de busca e apreensão em Salvador, enfim. Então, assim, é uma medida que parece-me que as partes envolvidas, ou até a própria ideia de legitimidade, não é bem discutida, porque em alguns processos é a própria pessoa, né, como se fosse uma legitimidade extraordinária, a própria pessoa que contra a outra, e o objeto mesmo da execução é o menor. E eu não sei se isso seria adequado, né? Até porque, na ideia de relação jurídica que eu estou tentando estabelecer, o sujeito ativo e tudo é discutido em face do menor. Né? E talvez não sei se seria uma ideia de substituição, enfim. Não, e tem mais um problema aí que precisa ser considerado, que é o fato de você ter, eventualmente, mais de um campo do Estado que pode tutelar o menor. A Bárbara Policeno, ela discute bastante isso. Você poderia ter concorrentemente o poder judiciário e o poder executivo, né? Você teria ali, por exemplo, no conselho tutelar, que aqui no Brasil eu não confesso que eu nunca estudei a estrutura, vamos dizer, do ponto de vista organizacional. Eu sei que é um órgão que é escolhido por meio eletivo, mas eu não sei, por exemplo, ignorância da minha parte, vou ser bem franco aqui, a quem o Conselho Tutelar responde. Ele está sujeito a um controle do Judiciário, ele está sujeito a um controle do Poder Executivo, e o Poder Executivo tem algum braço dele que auxiliaria na tutela do menor, e se não tem, poderia ter. Isso geraria uma discussão até em maior grau de distribuição de funções dentro do Estado, dentro dos poderes do Estado. A Bárbara, em alguma medida, discute isso, mas seria um problema que puxaria um fio aí de um novelo muito mais grave. O que tem que estar dentro do judiciário e o que outros órgãos do Estado se ocupariam? Eu tenho refletido bastante sobre isso nas discussões em torno da desjudicialização. Tem muita coisa que daria para ser tirada do Estado juiz e ser colocado nas mãos de outro braço do Estado, que agiria de uma forma diferente, né? Como, por exemplo, sem nenhum constrangimento de se reconhecer que o agente estatal agiria de ofício no processo civil. Isso não existe. O juiz começar um processo de ofício para fazer uma busca e apreensão de menor, ele precisa ser provocado por alguém, ainda que seja pelo Ministério Público. Se nós estivéssemos falando de um órgão integrante do Poder Executivo, o Poder Executivo age, via de regra, de maneira, né, oficiosa. Ele tem o poder de agir ex officio, né? Se Abra Fagundes, lá de
décadas atrás, que é administrar e aplicar a lei de ofício. Então, se a gente desse isso para um órgão que é caracterizado como um órgão administrativo, nós não teríamos, talvez, metade dos problemas que a gente tem aqui. Seria um órgão que age ex officio, que vai lá, tutela o interesse daquele menor e sem os problemas que seriam inerentes à formação de um autor, um réu, aí tem o Ministério Público. É mais um ponto para reflexão, porque eu não sei se, né, eu acho que você deveria deixar isso de fora, mas não deixa de ser um grave problema de identificar como o Estado age para a solução de determinados conflitos, porque não é só o judiciário que resolve conflitos, outros poderes resolvem conflitos também, e ao fazê-lo, fazem de uma forma diferente. A atividade do Estado é sempre processualizada, porém o processo administrativo, embora se deva pautar por garantias comuns ao processo judicial, ele tem uma estrutura completamente diferente, e isso impacta a forma pela qual o órgão administrativo age e, consequentemente, se esse agir for orientado à solução de conflitos, como esse conflito vai ser resolvido, né? Isso puxaria um outro campo de discussão que estaria fora propriamente do direito processual judicial, vamos dizer assim, né? Seria uma perspectiva de direito processual muito mais ampla, com dificuldades consideravelmente maiores. O Guilherme, acho que quer fazer um comentário. Oi, tudo bem? Diga lá, Guilherme, tudo bem? Márcio, muito interessante o tema. Eu tenho pouco a dizer, porque eu sou procurador do Estado e trabalho com execução fiscal, então você veja a distância do tema em relação ao meu conhecimento. Mas quando você falava, eu lembrei das discussões de direito internacional privado sobre busca internacional de menores. Talvez você pudesse olhar os protocolos internacionais, os acordos, porque ali já deve ter algum elemento a mais para investigar tanto os atos de urgência, né? E para quem diz que são muito parecidos com os atos executórios, também os atos executórios nesse tema. Só isso. Maravilha. Já anotei aqui. Quem escreveu sobre esse tema, Márcio, bem lembrado pelo Guilherme, é o meu colega, outro colega de turma, na turma do Largo de São Francisco do ano de 2000, é o Gustavo Mônaco, Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, orador da minha turma, inclusive. Hoje, professor titular de Direito Internacional Privado, ele tem um trabalho publicado sobre isso, deve ter mais de um, inclusive, sobre a tutela internacional do menor, busca e apreensão internacional de menores e tal. De fato, pode ser interessante, porque, pelo menos do ponto de vista assim, da técnica executiva, pode ter algum material interessante lá, né, de como realizar uma busca e apreensão, que cuidados tomar sob essa perspectiva. É bem provável, o Guilherme lembrou bem, pode ter uma discussão já colocada em países em que né, esse problema já foi enfrentado antes, ou em protocolos internacionais que já levaram em consideração a necessidade desses cuidados, né? Isso é importante também. Maravilha, pensando aqui, eu já anotei. Outra coisa que está me chamando a atenção é essa ideia da multipolaridade, né? Não sei se isso eu coloquei ali, mas assim, porque assim são vários sujeitos muitas vezes atuando. A parte do conselho tutelar, o que eu tenho conhecimento é que é mais o Ministério Público, parece que faz esse controle lá dos conselhos, né? Eu participei só de um processo de adoção e o conselho tutelar era muito, o conselheiro na época, ele era muito, é como se ele se revestisse por uma autoridade, assim, até de decidir com quem vai ficar o menor em tal lugar, enquanto se resolvia a guarda, né? E eu acho que aí a gente provocou o Ministério Público e se chamaram e fizeram uma reunião, firmaram os termos de conduta, inclusive o conselheiro. E eu fiquei pensando, porque o próprio conselheiro, nesse processo, né, eu só tive conhecimento porque eu estava no processo, e não sei se isso é praxe. Ele se habilitou como conselheiro no processo, né? Para dar as informações, porque a criança era acompanhada lá na cidade, que era no interior, era bem pequena, e havia um conhecimento assim da sociedade.
O caso foi a mãe e o pai faleceram, entrou uma habilitação, e aí a criança ficou à disposição do abrigo lá, enfim, era uma discussão bem interessante, e eu advoguei para esse casal que estava habilitado e teve interesse nessa situação. E acabou que a gente conseguiu, né, a adoção, e a criança, acho que deve ter hoje uns 10 anos, 12, por aí. Pelo que eu sei, assim, está bem, graças a Deus. Mas, enfim, assim, aí eu pensei um pouco nisso, nesse sentido. E até na parte de, quando eu estava lendo o material do Zanetti, essa divergência de atuação no Ministério Público. Eu não sabia que o tema era custos tão... legis versus custos vulneráveis, né? Exatamente. Você teria dois papéis. Será que a defesa do vulnerável ela se sobreporia à lei? Né? O Ministério Público ele defende primeiro o vulnerável, sempre o interesse dele em primeiro lugar. Como o advogado faz? O advogado né, o compromisso dele. Eu me lembro quando a OAB distribuía aquele adesivo que tinham colegas que colocavam no carro. Sem advogado não se faz justiça, né? Eu sempre me incomodei com aquilo, porque eu sou advogado, já tenho 20 anos de formado, e eu não sei se eu estou realmente comprometido com a ideia de fazer justiça. Você tem balizas éticas, limites para isso, mas o meu compromisso é com o meu cliente. Vamos transpor isso para o Ministério Público. Pai e mãe estão brigando, o único que está lá realmente tentando defender o menor, esse alguém é o Ministério Público, porque nem o pai nem a mãe estão propondo soluções que são no melhor interesse do menor. O Ministério Público, não sei se tem alguém aqui que é membro do Ministério Público que poderia nos falar, né, se é que atua em curadoria de incapazes, enfim, mas eventualmente é o único que vai zelar para aquele menor. E qual é a possibilidade de, ao zelar pelo menor, o Ministério Público vá contra a lei? Eu tenho dificuldade de enxergar uma situação em que o Ministério Público vai falar isso aqui, o menor não tem direito, vou brigar contra o menor. Aí não tem ninguém que o defenda, e o defenda na acepção, vamos dizer, de colocar os interesses do defendido acima de quaisquer outros, né? E o advogado faz isso. E ele já é vulnerável, né? Então, na verdade, ele está num conflito e uma pessoa que seria para uma parte para me defender, ou pelo menos tentar ali minimamente, e essa pessoa está contra o menor também, o coitado, como é que fica a situação dele? Né? Então, assim, me chamou a atenção. Cara, bicho, esse negócio é muito problema. Eu pensei que eu já tinha mais ou menos encaminhado para resolver a ideia da guarda, porque vejo que é uma discussão muito grande isso. E aí agora tem o Ministério Público querendo me criar outro problema aqui. Mas a questão da multipolaridade, Márcio, você já deve ter tido acesso, se não teve, sugerir que você vá atrás, é a tese da Sofia Temer, né? Que ela fala sobre participação no processo, e acho que a grande tônica do trabalho dela é, de fato, fui da banca, é a multipolaridade. Ela mostra, isso já era eu tinha escrito a respeito, outros colegas, a Lia, Carolina Batista Sintra, já tinha escrito, a insuficiência dos instrumentos. Também, né? A insuficiência, o Eli, exato, ele fala em multicentralidade, não lembro que expressão que ele usa, está naquele livro, acho que sobre partes e terceiros que eu coordenei, eu, Eli, o Talamine e tal, a Lia, e a insuficiência dos instrumentos de intervenção de terceiros, porque a gente sempre pensa assim, é o assistente, simples e litisconsorcial, oposição, denunciação da lide, chamamento ao processo, é muito pouco, é muito pobre o nosso repertório de intervenção de terceiros, né? E quando você pensa em situações multipolares, repito, a discussão mais, vamos dizer, desenvolvida é o processo estrutural, que além de serem casos de muita visibilidade, né, já tem uma literatura já bem desenvolvida a respeito. Os casos de família, além de não ter literatura, você não tem muito como usar como exemplo. Você tem que, talvez, se você quisesse aprofundar isso, ter uma pesquisa empírica, verificar com juízes de família, com advogados que atuam exclusivamente nessa área, né, mediante entrevistas, porque aí você vai conseguir ter um retrato
mais fiel da realidade, né? Você contou casos aqui da sua experiência profissional que ajudam a ilustrar, entender os problemas, né? Talvez um caminho também seja esse. Em algum momento você, aí com método e considerar aí a possibilidade de buscar essa informação numa pesquisa de campo, né? Não, com certeza. Também. O caderninho está cheio de coisa. Trabalho teremos. Mas a grande muito verdade prazeroso, aqui, cara. pessoal, fazer uma reflexão aqui sobre o que a gente faz. Eu recebo um e-mail falando assim, eu quero participar do seu grupo de pesquisa. Assim, pelo menos eu já tive essa experiência no passado, de vamos todo mundo pesquisar o seguinte tema? Vamos, aí a gente pega um tema. Eu não achei que esse esforço coletivo tenha frutificado, talvez tenha sido por falhas da minha parte, de conduzir de uma forma errada e tal. Então, no final aqui, não é um grupo de pesquisa no sentido de que o grupo se junta e pesquisa a mesma coisa. Esse aqui é um espaço para debater pesquisas. O Márcio está fazendo a dele, né? A gente traz aqui quem já fez a sua pesquisa para apresentar ou quem está fazendo, de tal maneira que quem quiser trazer uma pesquisa, o Guilherme, por exemplo, que atua em execução fiscal, se tiver alguma questão interessante que queira nos trazer, o espaço está super aberto, viu, Guilherme? Já fica aqui até registrado um convite, você pensar em alguma coisa aí que você queira trazer para a nossa discussão aqui. Esse é o espaço, a gente monta uma pauta a partir de pesquisas que as pessoas estejam fazendo e queiram nos apresentar aqui, ou queiram usar esse espaço para ouvir outras opiniões, que é o que a gente está fazendo com o Márcio aqui, que a gente vai fazer com o Minami logo, assim que eles chegaram também num ponto aí de já ter elementos para nos trazer e a gente pôr em debate. Honrado, Heitor, honrado. Pensa em alguma coisa, a gente vai abrir aqui para fazer mesmo que seja uma pesquisa que esteja em andamento, ainda que você não esteja com alguma coisa já pronta, mas se você tem uma pesquisa pronta ou algo em andamento, a gente traz aqui para discutir. Chama mais alguém, enfim. Ótimo, aceito com muita honra. Obrigado. Legal. Algo mais, pessoal? Minami, Márcio? Minami, está muito Não, eu tô calado de boa, hoje. eu tô só participando. Você escreveu um artigo agora, pô. Está caladinho aí, né? Não, esses pontos aí que eu já apontei da interdisciplinaridade e vou esperar a sua resposta. É bom colocar pressão, vou esperar a publicação e tal. Né? Vamos lá. Trabalhar para isso, tentar minimamente, né? Mas eu penso também, eu penso em talvez na liquidação. Não sei se eu tenho capacidade, mas eu penso. Talvez alguns temas que vão surgir dessa pesquisa, eu acho que são bem interessantes, porque realmente, assim, eu não... esse tempo é muito curto, né? Praticamente, assim, a gente está em junho, e parece que daquela proposta, parece 18 de junho, agora eu tenho que entregar já relatório parcial, né? E eu acho que vai ser só em janeiro. Talvez eu acho que estender mais um pouco seria bom para a gente... Você tem todo o meu apoio. Quanto mais tempo você tiver, mais longe você vai conseguir, com certeza, ir nessa reflexão, né? Eu acho que vai ser bem interessante. E Maravilha. mais uma vez, obrigado aí pela possibilidade e por esses momentos aí, que para mim é o que fazem o sentido da gente, né? Da nossa vida, do nosso cotidiano. Obrigado mesmo pela oportunidade. Imagina, obrigado você, Márcio. Eu acho que é isso, pessoal. Então, me despedir aí de vocês, de novo com as desculpas pelo atraso. Márcio, Minami, obrigado. Guilherme, todos os orientandos, demais colegas que estão aí, obrigado aí pela presença. Um abraço para vocês, bom final de semana. Um abraço, galera. Valeu. Valeu.